O tema de hoje é como se tornar independente e o subtópico é família. Já fiz um vídeo anteriormente falando sobre como se tornar independente e tem vários subtópicos falando sobre essa independência, o que é que nos prende e nos limita, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto mentalmente. E a família, primeiramente, é a base sobre tudo isso, de onde viemos e o que nos traz durante toda a nossa vida, nossas crenças, nosso jeito de agir, de pensar, de viver nossas vidas. E dificilmente uma pessoa se liberta dessas crenças limitantes da família para viver quem realmente é, livremente, né, do seu próprio jeito individual. Todos nós aqui vivemos aqui na Terra individualmente para vivenciar toda a nossa potencialidade, todos os nossos gostos, de acordo com o que a gente sente que é real para cada indivíduo. Antes de começar, eu quero agradecer primeiramente a presença de cada um de vocês e já deixe seu like e deixe seu comentário falando sobre esse assunto, o que você pensa sobre isso. E não deixe de se inscrever no canal, por favor. Independência familiar. O que é família, primeiramente? Família, dentro do dicionário português, significa grupo de pessoas sobre o mesmo teto, com ancestrais comuns e laços afetivos. E dentro da religião, a família é conceituada como uma estrutura de pessoas que vivem sobre o mesmo teto, que tem a função de trazer a estabilidade emocional e ensinar ao filho, a pessoa que nasce, né, a lidar com o mundo externo, a lidar no meio social, a lidar com pessoas, a lidar consigo mesmo, principalmente, ter aprendizado e saber lidar com o mundo externo, no geral. Agora, nós mesmos temos esse conceito tão interiorizado em nós e, ao mesmo tempo, quando a gente vai vivenciar a realidade dos fatos, a gente entra em contradição, porque dentro do que é ensinado para todos nós, o que é ser pai, o que é ser mãe, nesse sistema romântico vivenciado pelas mídias digitais, pelos livros, pelas novelas, pela televisão, por todo esse contexto que nos é ensinado o tempo todo de midiático, que a figura paterna é aquela acolhedora, protetora, a que fornece proteção para a família, aquela que é provedor, né, dentro da família, e já a mãe, dentro do romantismo, é aquela mãe acolhedora, aquela que ajuda os filhos emocionalmente, aquela mãe, aquele arquétipo perfeito, quase santificado. Assim também o pai. Porém, quando a gente vai vivenciar dentro das nossas vidas reais, sempre entra em contradição, porque o pai e a mãe, eles já vêm com a própria história deles de educação, já vêm trazendo conceitos de vida, de como é viver a vida, porque foram ensinados pelos pais, ensinados pelos avós, pelos bisavós. Eles vêm trazendo uma certa tradição de como é viver a vida, tanto no mundo emocional, quanto no mundo espiritual e no mundo físico, material, no lado externo, né, aqui nesse planeta. Além dessas histórias de tradição familiar, ainda tem os arquétipos específicos de cada um. Tem o pai, que tem um certo jeito específico dele, tem a mãe, que tem um certo jeito específico dela. Ainda, além desse jeito específico de cada um, de vivenciar o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ter uma família, ainda tem os seus próprios traumas. Então, que se torna ainda mais específico ainda. E quando a gente entra em contradição com essa realidade que nos ensina romantizada do que é ser pai, do que é ser mãe, a gente entra um pouco em choque, né? Pelo menos comigo foi assim na minha adolescência, onde eu fiquei até um pouco mais rebelde. Que, nossa, meu pai e minha mãe não é nada disso do que eu esperava. Porém, quando eu fui passando, vivenciando, tendo mais experiências em viagens, observando outras famílias, observando o mundo no geral, comecei a perceber que são pessoas, né? E quem somos nós para julgar essas pessoas? Eles realmente, a gente deve ser gratos por a gente existir, mas essa responsabilidade é romantizada, é um pouco exagerada, porque sim, claro que a função da família realmente é essa, é nos dar estrutura, tanto física quanto emocional e psicológica, para a gente lidar com o mundo. Mas quando já vem de uma tradição, ou de uma geração anterior, um pouco doentia emocionalmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, fica bem difícil a gente nos libertar e ainda culpar essas pessoas. Então, quando eu comecei a ver meu pai e minha mãe dessa forma, eu comecei a tratar eles como pessoas e como amigos. Óbvio que tem relacionamentos, tirando essa santificação, relacionamentos pai e mãe, ou família no geral, que não
não são tão saudáveis, então é necessário às vezes até a gente se afastar para poder buscar mais conhecimento para lidar com aquelas questões que nos foi passada desde a infância. Sendo que essa família que a gente tanto fala sobre pai e mãe, e para os órfãos, e para as pessoas que foram abandonadas, para as pessoas que não tiveram pai ou mãe, é isso que eu quero trazer, essa especialização, a especificação sobre a figura masculina e a feminina. Quando a gente tem uma base específica sobre o que é essa figura masculina e qual a função dela, a gente toma essa referência para nós, às vezes na prática, vivenciando com uma pessoa, ou observando, estudando sobre psicologia, sobre espiritualidade, sobre comportamental humano, sobre instinto, né? Porque muito do que a gente faz, do que a gente realiza, é mais instintivo. E quando a gente toma para si essa figura, essa não é uma idealização, é um fato sobre os instintos masculinos e os instintos femininos. E quando eu falo sobre esses instintos, não me refiro a gênero, e sim a pessoas que têm mais uma energia yin, que seria mais emocional, e a energia yang, que seria mais racionalista. E essa figura racionalista geralmente está em pessoas masculinas, e pode ser homem ou mulher. E essa yin, que seria a feminina mais emocional, está mais em pessoas femininas, pode ser homem ou mulher também. E quando a gente tem essa base realista sobre o que significa essas duas energias, e a gente toma referência para nós e começa a agir de acordo com a realidade, aí sim a gente começa a se equilibrar emocionalmente e consegue interagir com as emoções e com as ações de nós mesmos. Então a gente começa a quebrar esse padrão sobre julgamento com o pai e mãe e a família, e essa necessidade de pertencer a uma família, porque a gente começa a entender que nós somos seres individuais e vivemos aqui para experienciar e aprender a como lidar com essas energias e perceber que a gente realmente tem traços genéticos de pessoas, porém a gente tem a liberdade de ser individual, porque a gente veio aqui para vivenciar nossa própria vida. Então, vindo aqui trazer o que é o conceito família e sobre essa energia masculina e feminina e yang, aí vem a questão dos padrões de ensinamentos, o que nos traz essa limitação. Quando a gente se desprende dessa idealização do que é ter uma família, do que é ter pai e mãe, aí a gente começa a observar o que a gente aprendeu com eles, o que a gente vem trazendo para a nossa vida prática, para nossas emoções, quais são as referências que a gente tem sobre as emoções, como lidar com elas, quais são as referências que a gente tem sobre o trabalho, como a gente lidar com as pessoas no mundo externo, como se proteger, como pensar, como agir. Aí a gente observa o que a gente aprendeu de uma forma de fora, e a gente começa a tirar as toxicidades ou os limites de crenças que nos aprisionam a uma determinada família, a tentar ser aceito dentro daquele padrão que nos foi ensinado, e a gente começa a ampliar a nossa consciência para manifestar algo muito maior. O que é manifestar? É você vivenciar uma vida mais plena, sem limites de crenças limitantes. E esses limites vêm através da educação, como eu falei, da educação básica de estudos, da educação profissional, da educação de como lidar com suas emoções, da educação sobre como agir com as pessoas, ser honesto, ser digno, todas essas questões. E quando a família não tem essa base estrutural sobre as emoções, de como lidar com o outro de forma justa e amorosa, por exemplo, se você teve um pai que foi muito agressivo, alcoólatra ou algo assim, sua referência masculina vai ser em base naquilo. Se você teve uma mãe que foi desleixada, te abandonou ou algo assim, e quando eles dois moram juntos e tem aqueles conflitos, você vai entender que a figura masculina é desse tipo, a figura masculina é desse tipo, e os conflitos sempre vão existir dentro dos relacionamentos. Então você interioriza aquele aprendizado como se a realidade dos relacionamentos fosse esses, que a figura feminina é daquele tipo, a masculina é daquele tipo, e sempre será assim enquanto você não aprende e visualiza sobre esses aprendizados que trouxe para o seu subconsciente na sua infância. Você vai sempre repetir esse mesmo padrão. Isso se chama karmas, né? Karmas emocionais, que enquanto a gente não aprende sobre isso, tudo isso vai se repetir em nossas vidas, não só em nossas vidas individuais, mas vai passar também para os nossos filhos, enquanto a gente não se libertar, não aprender a vivenciar e ter referências diferentes, com mais amplitude, mais conhecimento. Então eu já falei aqui sobre autoconhecimento e sobre a busca do conhecimento do que é real.
O que mais? Sim, a questão da educação sobre religiosidade. Religiosidade fala muito sobre moralismo, fala muito sobre o nosso lado mais íntimo, que é a fé. Se a gente não tivesse fé nessa crença religiosa que a gente foi ensinada, é como se a gente perdesse o chão, perdesse a base do que a gente vivencia com o objetivo existencial. Então, a religião prega muito sobre a questão existencial. Enquanto quando a gente entende que a nossa religião foi pregada, ou nossas crenças religiosas foram pregadas, e a gente ainda não conseguiu se desconectar disso, porque a gente não consegue visualizar algo maior do que essas crenças que foram ensinadas pelos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E a gente começa a entrar em conflito em um certo momento, porque a gente pensa que tudo aquilo que era real pra gente não é mais, ou mesmo assim, minha natureza, a essência não concorda com isso, então eu não estou fazendo correto, não estou sendo certo. Isso vem muito questão de moralismo, vem muita questão de sexualidade, que hoje muitos gays, muitas lésbicas, sempre me atrapalhando essa palavra, lésbicas, ou homossexualismo no geral, ou bissexualismo, ou transgênero, ou assexuado, ou seja lá o que for, não se encaixa dentro desses padrões religiosos, de família estruturada, de homem, mulher, filho, tal e tal. E a gente começa a se julgar. Pô, eu não faço parte disso, Deus não me aceita, eu vou pro inferno, que pra mim isso não existe. Inferno é estar aqui em consciência triste, perturbada, e quando você está feliz, você está no paraíso. Então, pra mim, a definição do inferno e do céu é isso. Quando você não consegue mais se encaixar nesse padrão religioso, começa a se julgar, então você começa a perceber que esses limites de crenças religiosas que veio trazida dos seus pais já não se enquadra mais na sua realidade de essência, de naturalidade. Então, é fundamental a gente buscar conhecimento, saber de onde veio a religião, de onde veio as crenças que nossos pais aprenderam, que nossos bisavós aprenderam, o que é que a gente pode tirar de realidade sobre aquilo, de fatos, de onde veio a religião, de onde vieram essas crenças sobre o romantismo religioso. Outra coisa, o jeito de interagir com as pessoas, já falei sobre do autorrespeito, respeitar o outro também, o espaço do outro, e o tipo de relacionamento amoroso, as referências que você tem do seu pai e sua mãe, qual foram, se aquilo realmente era saudável, e como você pode mudar aquilo, juntamente com a psicologia, com a espiritualidade. Sobre os sonhos, os seus sonhos, você pensaria em viajar, em ter uma carreira grandiosa, em ser um profissional totalmente diferente da área que seus pais atuaram, ou que eles sonham para você. Se você tem apego emocional a eles, se você tem medo de viajar, de sair do lugar, de você estar aprisionado dentro da sua família por crenças, por medo de se afastar, sabe? Porque a gente veio aqui na Terra para poder vivenciar toda a nossa potencialidade. Claro que a gente não vai se desligar, desprender da família, porque é fundamental a gente ter uma base emocional real, mas isso ressignificando o que não foi bom e melhorando o que foi ótimo, né? Sobre o que mais? Sexualidade, sonhos, e sobre a questão de esse desprendimento, né, de ressignificar a vida individual e você viver quem realmente você é, com sua potencialidade, desprendido emocionalmente de crenças limitantes, e seus pais, por exemplo, vão te julgar, ou não vão te aceitar, ou não vão te amar como você pensa. Se um pai ou mãe pensa assim, não respeitando a individualidade do filho, é porque ele não ama de verdade. Então, e a gente não tem essa necessidade do pai e da mãe nos amar, porque existem várias personalidades, existem tantos pais que são narcisistas, são psicopatas, são, entre outras coisas, bizarras. E a gente tem que saber conviver com isso, e saber que o amor nós construímos dentro de nós, através do autoconhecimento e através do aprendizado da realidade, e não das ilusões que vem trazendo dentro desse arquétipo padrão familiar que é empregado dentro das mídias. E outra coisa, e se esses pais não amam os filhos que têm do jeito natural que eles são, isso não é problema do filho, isso é um problema dos pais, por questões de traumas deles mesmos, por questões de aprisionamentos, de crenças limitantes deles mesmos. E mesmo eles sendo assim, a gente não pode julgá-los porque eles são assim. Eles são também seres individuais que tiveram seus traumas, suas histórias.
Vocês devem se perguntar, e você não tem, você teve algum problema? Sim, eu tive muitos problemas familiares. Hoje eu me sinto assim superado sobre isso, porque eu me dei a liberdade de falar, assim como eu converso com vocês aqui na internet, já fiz vários vídeos falando sobre coisas super íntimas, e assim também falo com eles sobre o que eu penso, o que eu sinto. Mas isso não significa que eu tenho que vivenciar o tempo todo a história deles. Eu vivencio hoje a minha própria história e tento construir em cima do que eu acredito, do que eu sinto que é real para mim, a minha própria história, né? E isso já tem me libertado muito. Se vocês observarem, até a minha comunicação, meu jeito de interagir, meu jeito de ser, mais livre, mais leve, mudou bastante. Se vocês verem o meu primeiro vídeo, como eu me comunicava, mudou muito. Acho que eu melhorei bastante, não só aqui nos vídeos, mas interagindo com outras pessoas. E essa comunicação é muito necessária, você colocar para fora o que você pensa dentro da sua família, mesmo que não tenha concordância, mas você consiga se libertar desses padrões e você se libertar e você comunicar o que você sente, o que você pensa, você colocar para fora tudo que não está que está acumulado, que não está satisfeito dentro de você, e você conseguir transmitir isso e você conseguir bater o pé firme no chão. Eu acredito nisso porque eu tenho certeza disso, porque eu estudei isso, isso e isso. Sabe? Busquei o real, não o ilusório, a ilusão, esse jeito lúdico que as pessoas vivem por questão do que a mídia prega. E a mídia não é de agora, a política não é de agora, as religiões não são de agora, são de várias gerações. As pessoas se aprisionam cada vez mais dentro desses quadros ilusórios, que a gente precisa transcender a isso e trazer uma nova realidade, não só para a gente, mas para as nossas próximas gerações de nossos filhos, e trazer para eles mais liberdade e independência de quem realmente são e para onde querem ir com toda a sua potencialidade. O que mais? Sobre essa questão do pai e da mãe, quando a gente não tem uma boa interação com o pai e a mãe e não consegue visualizar no que eles prejudicam a gente, fica difícil a gente se superar e criar novas potencialidades, desenvolver nossa criatividade para novos ambientes. E isso vem através da mãe. O que mais nos afeta é a nossa emoção, né? De ter autocontrole emocional, de ter uma interação social mais harmoniosa com as pessoas, de mais autoconfiança, de você saber que você vai ser amado, de você saber que você vai ser aceito naquele lugar, de que independente se você ser aceito ou não, seu jeito independente, seu jeito altruísta, seu jeito individual, de respeito consigo mesmo, de autoestima, de autovalorização, de ter a sua opinião própria, é o que vai valer dentro de qualquer grupo, porque a nossa individualidade, independente de onde a gente estiver, vai trazer riquezas para esse ambiente. Então, quando você tem sua individualidade, suas realidades, suas realizações individuais contigo, você vai conseguir interagir em qualquer ambiente e você vai se sentir bem com você mesmo, porque você se sente bem em ser você, sabe? Não precisa da aprovação do outro. E em questão do pai, o pai vem trazer o lado mais racional, né? O poder da ação, da realização, da proteção, no caso de auto se proteger, saber que você pode se defender, tanto em palavras quanto em ações. Será que vocês me entendem? O poder da realização, de você trabalhar, de você fazer sua vida acontecer, de você prosperar, de você lidar com o outro também, de você ter autoconfiança no desempenho do seu trabalho, do seu estudo, iniciar e terminar seus estudos. Eu tive muita dificuldade sobre isso, em começar alguns estudos e não terminar, para vocês verem. Antes eu fazia vários vídeos todos os dias, mas também eu tinha estudado durante uns 9 a 10 meses sobre tudo que eu passei nos outros vídeos, e agora eu estou resgatando de uma forma mais afinada sobre o que eu estudei para esses vídeos novos aqui, né? E voltando aqui para o equilíbrio da razão, né, que é a figura do pai, tantas iniciar e terminar um curso, um trabalho, um projeto, e também você saber se posicionar nas suas escolhas, tanto no seu trabalho quanto nos seus relacionamentos. E você tá no relacionamento e você falar o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você não aceita, com razão, dentro da harmonia do relacionamento. Não porque você é egoísta e você quer só daquele jeito e você só aceita desse jeito, não. Porque tudo é uma troca de conhecimento, uma troca de emoções. E quando há harmonia e respeito do que é você, do que é o outro, tudo se encaixa perfeitamente, né? E tudo flui. E é isso. O que mais que posso falar sobre isso?
Sim, essa busca do caminho individual de luz e superação é totalmente individual. As pessoas podem tentar te ensinar, te falar, mas só você vai conhecer seus reais motivos, suas habilidades, o que realmente você gosta. E se você não sabe, busque autoconhecimento. Como eu sempre falo aqui, o autoconhecimento, eu sempre busquei sobre psicologia, sobre espiritualidade, sobre filosofia. Filosofia é a base do conceito de como a gente viveu desde da época da Grécia, da época dos egípcios, da época dos índios. Então, filosofia é toda essa base que a gente vivencia hoje de como é viver a vida. E quando a gente vai em busca do início sobre tudo isso, a gente consegue entender por que o ser humano se transformou e vivenciar a nossa sociedade como essa. E você começa a se desprender de alguns limites de crenças que você não concorda. Né? Você começa a viver mais sua individualidade. E uma coisa... E também sobre a questão espiritual. Existe karmas espirituais. O que são karmas espirituais? São, às vezes, magiamento que sua família ou seu antepassado sofreu há muito tempo atrás. Seu bisavô, por exemplo, sofreu magiamento sobre relacionamento, de você não ter um relacionamento feliz, de não ter prosperidade. Se isso não for resolvido, vai passando de geração para geração e essa família não vai conseguir se desenvolver. Dificilmente uma pessoa vai conseguir dentro dessa família se desenvolver e ser independente financeiramente e ter um relacionamento positivo, né, harmonioso. Então é necessário quebrar esse magiamento. E como é feito essa quebra de magiamento? É você entender de onde veio e como você pode utilizar suas ferramentas para você quebrar isso. No meu caso, e eu acho que todo mundo deveria buscar esse conhecimento, é a astrologia. Eu sempre mostro esse papelzinho aqui maravilhoso, que é o meu mapa astral. E esse mapa astral se refere ao mapa da alma. Fala sobre questões familiares, fala sobre trabalho, fala sobre criatividade, fala sobre amizades, fala sobre relacionamentos, fala sobre espiritualidade, sobre ideais de vida. E quando a gente começa a perceber como a gente age, como a gente interage dentro de cada área de nossa vida, a gente começa a destrinchar quem realmente somos. E a gente tem uma coisa maravilhosa que é uma pista incrível dessa. E nós, aqui do Brasil, do mundo, do planeta, tem uma dificuldade, tem uma barreira sobre trazer novos conhecimentos por questões de que a gente já está impregnado na nossa cabeça de como deve ser vivida essa vida aqui. E sem potencialidade e empurrando com a barriga todas essas traumas, todas essas dores, todos esses aprisionamentos psíquicos e emocionais. E a gente não busca novos conhecimentos. Então, eu estimulo vocês sempre a buscar esse autoconhecimento. E se vocês querem fazer uma consulta, gente, estou aqui disponível. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar, certo? E para variar, eu vou fazer uma leitura do tarô. Gente, não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Isso me ajuda muito na divulgação. Obrigado de verdade por vocês estarem aqui. Gosto dessa troca e que vocês me tragam também mais informações, novos temas do que vocês gostariam de conversar. Essa semana, uma amiga minha também, aconteceu uma situação muito específica com ela. Estava até no início dos meus estudos, mas já estava entendendo algumas coisas devido à minha própria experiência. E ela esteve lá em casa, eu não a conhecia, foi o primeiro dia que eu a vi. E eu tive um vislumbre dela. Eu não conhecia, nunca tinha conversado, mas eu olhei para ela e vi todo o que estava acontecendo dentro das emoções, o porquê. Eu tenho essa habilidade de olhar para a pessoa, entender quais são as razões delas, os motivos. E eu sou muito grato por isso. E eu tive uma ótima conversa com ela. E ela fez uma postagem falando que eu era um mestre sobre isso. E eu ainda me sinto como se estivesse estudando e melhorando cada vez mais. Eu sou muito grato pelas palavras dela. Mas sim, o que eu sei, eu posso ajudar no que for possível. Vamos lá para a leitura. O que será que a espiritualidade fala sobre família? E essa libertação familiar, né? Tem alguma história aqui específica, meus amores, para vocês contarem. 2 de copas já veio aparecendo aqui. São encontros de almas, conflitos, que incrível. E 6 de paus. O que significa isso? Nossas famílias são encontros de almas que vieram especificamente para poder a gente superar conflitos e traumas e aprendizados, para poder a gente se sobressair. Tá vendo que é uma pessoa sozinha, uma pessoa sendo prestigiada por todos. E são 2 cartas espirituais de fogo, né, sobre o espírito. O valete de copas.
Então, isso se refere muito às emoções. A família vem justamente para poder trazer esse equilíbrio e realizações nas nossas emoções, para poder trazer essa clarificação sobre realmente quem somos e como a gente pode lidar com esses conflitos internos e externos para a gente nos equilibrar. Vamos lá. Cavaleiros de Paus. Hierofante. 5 de espadas, 5 de ouros, 4 de... Nossa. 10, 7, 9. Não, 9, 7. Autorrealização. Porque é isso, né? Como eu falei. Nossa família veio para nos ensinar a superar os conflitos de nós mesmos e dentro da família, para poder a gente conseguir vivenciar lá fora, no mundo externo, nesse planeta, aqui com outras pessoas de forma mais abundante, mais harmoniosa. E se a gente dentro da nossa família não consegue observar quais são os conflitos, quais são os karmas que a gente traz, quais são os limites de crenças sobre educação, sobre religiosidade, ali dentro, em todas as respostas que a gente precisa aprender e destrinchar para poder a gente descobrir nossas potencialidades e dissolver esses traumas, essas questões, para a gente transcender a isso e viver com a nossa própria essência. Porque a gente, tipo assim, a gente quer manifestar a riqueza, mas se você tem dentro da sua família uma pessoa que te ensinou desde criança que dinheiro é uma coisa ruim, que é uma coisa egoísta, de pessoas gananciosas, por mais que quando você fique adulto você não lembre disso, e você, eu quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico, e você traz dentro de si do seu subconsciente que dinheiro é ruim, você nunca vai conseguir manifestar essa abundância financeira, entendeu? Então é necessário você buscar dentro da sua própria família o que eles acreditam, o que eles pensam, o que eles te ensinaram, para poder você ressignificar essas crenças limitantes e você manifestar na sua vida algo muito melhor, né? Vamos lá. Cavaleiro de Paus, Hierofante. Rei de Pentáculos aqui. Cavaleiro de Paus é um cavaleiro sobre espiritualidade, de impulsividade, de fogo, de ação. O Hierofante fala sobre aprendizados espirituais ou ensinamentos espirituais, ensinamentos de religiosidade, de política, de que mais? Sexualidade, sobre todas essas questões da sociedade, né? E que nos traz um grande ansiedade, um certo desalento psicologicamente e emocional, né? Um desconforto, porque nem tudo a gente se encaixa dentro desses padrões. E é necessário a gente defender as nossas ideias, defender o que a gente sente de verdade. Deixa eu ver aqui. Rei de Pentáculos, para manifestar o que a gente realmente deseja, saindo de um aprisionamento mental. Você vê que as pessoas estão aqui arrodeadas de espadas, né, que é o pensamento, e essa venda nos olhos é como se não conseguisse ver a realidade. Também tem muitas coisas no nosso inconsciente, né, que a gente não consegue entender de onde vieram, por que a gente age, sente, pensa desse jeito e às vezes até reage também. E quando a gente consegue identificar esses pensamentos limitantes, a gente consegue manifestar a nossa autorrealização. 9 de copas é um desejo realizado, é um sentimento de autossatisfação, de harmonia consigo mesmo, da essência revelada. Cortando, com a rainha de espadas, qualquer sentimento ruim, qualquer limites que nos forem pregados sobre esses aprendizados, e trazendo novamente aqui o 2 de copas, que é esse encontro de alma já purificado, revelado, de essência. Nossa, muito bonita essa leitura. Veio confirmando aqui, né, o que eu falei. Eu vou tirar uma carta aqui para o Hierofante saber sobre o que exatamente ele está falando. Como ele veio Cavaleiro de Fogo, fala sobre a espiritualidade, fala sobre nossas emoções impulsivas, nosso jeito instintivo. E Cavaleiro ao mesmo tempo fala sobre liberdade, sobre para onde vamos. Observe que tem as pirâmides lá atrás, né? Esses ensinamentos de muito tempo. Hierofante. Caiu o valete de ouros.
significa sobre os aprendizados que a gente materializa aqui na Terra, né? Que a gente vivencia aqui na Terra, no físico, no corpo, sobre aparência, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre saúde. Todos esses aprendizados, todos esses limita a gente, né? Não só mentalmente, mas em todas as áreas de nossa vida. E novamente, o 9 de espadas. Do que se fala esse 9 de espadas, né? Para você ver, esses aprendizados muitas vezes fantasiosos nos traz esse desespero aqui. Esse é um desespero, essa falta de conectividade com o próximo, falta de conectividade consigo mesmo. Se refere muito à depressão, à ansiedade aqui. Então, quando a gente não se encaixa, não se sente pertencente a algo, a algum lugar, ou a algum sistema, a alguma família, a algum grupo, a gente se sente só, né? Porém, essa transformação de purificação, de autoconhecimento, de limpeza, isso é o 9 que significa o eremita. O eremita é aquele que está só para buscar seu autoconhecimento. Então, nesse momento do caos, né, que a gente vivencia interiormente, a gente vive isso, um pouco do desalento, da solitude. Sim, exatamente de que estamos falando aqui nesse 9 de espadas? Sobre dar e receber, sobre colheita, sobre o que a gente vem plantando em nossas vidas, sobre o que a gente vem manifestando, e nem sempre é o real, né? É o físico. A gente está sempre em nossos pensamentos, nossas emoções, nem sempre está de acordo com o que somos de fato. Então é isso. Vamos nos libertar, vamos ser quem realmente somos, não vamos nos aprisionar para ser aceito em famílias, em grupos, vamos ser nós mesmos, porque quando a gente se afasta do que não somos, a gente vivencia o que é, a gente atrai pessoas de acordo com o que a gente realmente gosta, o que a gente vive, e não existe coisas mais satisfatórias do que a gente estar rodeado de pessoas que têm similaridades com nossos gostos, que a gente aceita e gosta e ama a gente do jeito que a gente é. Isso é maravilhoso. E se for para se desligar de pessoas que não gostam de você, do seu jeito natural de ser, que te limita, que te aprisiona, que te reprime, não faz sentido estar com essas pessoas. Porque ela vai te fazer mal, ó, como a gente fica, né? Quando nós não nos sentimos bem em ambientes, em lugares, com pessoas que não aceitam a gente do jeito que a gente é naturalmente. É isso, meus amores, que eu desejo para vocês. Muito amor no coração, muita libertação, muita sabedoria, busca autoconhecimento. E até o próximo vídeo.